sugerir um trunfo seu para resolver um problema fiscal, orçamentário, no mínimo você tem que olhar um pouco a distância no primeiro momento e depois verificar, do ponto de vista do interesse público, do país, da retomada da normalidade, qual é o caminho que deve ser utilizado. Eu cumpri o meu papel como parlamentar experiente, porque velho, né, de demonstrar que a PEC não era necessária, né? A PEC estava sendo utilizada porque ela tem uma tramitação diferenciada, ela estabelece prazos para tramitação, tanto numa casa quanto na outra casa do Congresso Nacional, para você dispensar prazos, dispensar interstícios, né? Você muitas vezes precisa ter a unanimidade da casa, coisas que são difíceis de conseguir. E tem também o caminho da medida provisória, da autorização formal a partir da resposta a uma consulta ao Tribunal de Contas, ao próprio Supremo Tribunal, caminhos que resolveriam, da mesma forma, a concretização desses compromissos assumidos na campanha eleitoral, e o restante que você precisa recompor no orçamento, você recompõe pela própria peça orçamentária, né? Fazendo o remanejamento e muitas vezes não tendo que estourar o teto. É importante que nós conversemos sobre tudo isso, né? E caberá ao presidente Lula, ao final, claro, não poderia ser diferente, definir o que quer fazer. Agora, senador, a despeito desses caminhos que o senhor menciona, que estão sendo muito discutidos nos últimos dias, né? Aparentemente havia, até a noite passada, uma predileção pela PEC, que é simplificadora, resolveria o problema, sem a necessidade de fazer esses rearranjos ali orçamentários e medida provisória, alega-se que haveria uma segurança maior. Eu lhe pergunto, se for esta a opção, o Congresso já aprovou, o senhor mencionou aí a PEC Kamikaze, já aprovou uma outra PEC lá dos precatórios, sobre o Bolsonaro já foram aprovadas pelo menos duas, né? O senhor acha que o Congresso sonegaria ao novo governo uma PEC para assegurar Bolsa Família, merenda escolar, dinheiro para restaurar estradas, manter obras indispensáveis? Haveria esse receio de aprovar uma PEC agora, sem transformar esse processo no que o senhor mencionou aqui, de transação, de balcão? O senhor votaria contra? Eu acho, Josias... O senhor votaria Fabiola, contra? Não, eu acho que ninguém votará contra. Nós correremos um risco de aprovar tanto uma PEC quanto uma medida provisória lá adiante por unanimidade, né? Porque está caracterizadamente um interesse nacional. O que se discute é a prioridade. Fazer isso ainda no governo Bolsonaro e amarrando uma circunstância que todo mundo sabe que é a circunstância que eles consideram como insubstituível, fundamental, que é manter o centrão, né, na coordenação política, efetivamente, do processo. Tanto que o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, passou a criticar o Tribunal de Contas, a dizer que, se ele soubesse que poderia governar sem ter que aprovar PEC, eles não teriam aprovado PEC. Ora, isso sempre se fez. Não seria, no caso da abertura de um crédito extraordinário, a primeira vez em que isso iria acontecer, nem seria a primeira consulta feita ao Tribunal de Contas da União para que uma medida provisória mais simples, com segurança jurídica, resolvesse o problema. Eles começaram a colocar argumentos que não têm absolutamente nenhuma consistência, Fabiola, Josias. Eles disseram assim, mas tem que mudar a LDO. Claro que tem que mudar a LDO, mas nunca, em nenhum momento, para mudar uma LDO, foi preciso você utilizar o caminho de uma emenda constitucional, de uma proposta de emenda constitucional. Aí disseram, não, mas tem que prestar atenção na regra de ouro. Da mesma forma, a regra de ouro ela só vai ser aferida em dezembro do próximo ano.
não é? E você resolve algumas coisas dos compromissos por crédito especial, por medida provisória, que seria editada no primeiro dia do governo do presidente Lula, não é? E por que tem que resolver isso ainda no governo do Jair Bolsonaro, que não demonstrou nenhum compromisso com a continuidade do pagamento do programa, do acréscimo ao Auxílio, não é, Brasil, ou mesmo a inclusão dessa primeira infância, que é uma medida que foi prometida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vai ser implementada agora. Então, eu não vejo caminho nem discordância. Nós só lamentamos que essa circunstância seja utilizada para se colocar outras coisas de interesse do Centrão,